Eu me chamo Gabriel, a gente vai falar hoje um pouco de pivô e melt. E depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco de join, merge e concat. Então, nessa parte inicial, antes de começar, eu só queria avisar que nos exemplos que eu peguei... Peraí, deixa eu só... Aí. Que nos exemplos que eu peguei, eu estou utilizando o dataset do Titanic. Então, beleza, vamos começar pelo pivô e melt. Primeiro, eu gostaria de falar qual é o nosso problema e por que a gente vai usar pivô e melt para conseguir resolver esse nosso problema. Digamos que você está lá no seu Titanic resolvendo a competição e aparece uma dúvida assim, como eu posso montar uma tabela que mostra o número de sobreviventes e de não sobreviventes para cada lugar de embarque? Ou talvez para outra variável categórica, por exemplo, a nossa classe social. Como que eu poderia fazer essas tabelinhas aqui que estão embaixo? Como que eu posso saber? Porque a partir dessas tabelas a gente pode poder extrair alguma coisa disso, né? Por exemplo, aqui a gente tem 3 embarques, o C, o Q e o S, cada um deles a primeira letra do lugar de embarque. E aqui a gente pode perceber que tem certos lugares onde tem muito mais pessoas que se salvam e outro onde tem muito mais pessoas que não se salvam. Então talvez tenha alguma relação com isso. E a classe social também. Você pode perceber que a classe 1, que é a classe mais elevada, você tem aqui 136 para 80, então é muito mais. E a classe 3, que é uma classe menos abastada, você vê que a maior parte das pessoas morreram. Então dá para fazer várias análises exploratórias em cima disso usando essa tabela. Mas como que a gente pode construir essa tabela? De fato, a gente poderia usar vários loop by e montar o nosso próprio data frame sozinho, mas não é preciso isso. A gente pode simplesmente usar a nossa pivot table, e com a pivot table a gente usa uma linha só, e a partir disso a gente consegue construir essa tabela. Como que ela funciona? A gente vai chamar a nossa biblioteca do Pandas, que eu abreviei para PD aqui, a gente vai chamar ela pivot table. Esse primeiro argumento aqui é o nosso data frame, e aí depois no index você coloca, você quer indexar pelo Q, né? Nesse caso aqui a gente quer o de sobrevivência, que é 0 ou 1, então a gente colocou survived. As colunas eu coloquei embarked aqui nesse caso, mas poderia ser qualquer outra variável categórica, por exemplo, aquela pclass. E os valores que você quer, no caso desses valores, já que a gente está usando a nossa função de agregação que o Lucas explicou antes, tem várias que você pode usar. Nesse caso, já que a gente só quer quantidade nesse exemplo, eu usei a função de agregação count. Então, no caso do value, você poderia passar qualquer outra variável, que ele simplesmente vai contar quantas dela tinha nessa combinação aqui, de embarque de C, por exemplo, que embarcou do C e não sobreviveu. Então, ele vai simplesmente contar. Então, aqui nesse value, poderia ser qualquer outra variável, porque não vai interferir. Aí, quando você aplica essa pivot table, ele passa desse data frame aqui do lado da esquerda para o da direita. Só lembrando que a pivot table ela é uma generalização da função pivô, e a função pivô é essa que está aqui agora. A função pivô ela faz exatamente o que a pivot table faz, mas ela faz um pouco menos, porque ela é mais restrita, e a principal desvantagem dela é que ela não realiza nenhuma agregação. E pelo fato dela não realizar agregação, o que acontece? Se tem algum índice que for igual, e com a coluna batendo igual também, por exemplo, se tiver um par índice e coluna repetido, por exemplo, digamos que tem uma outra pessoa que também embarcou no C e também não sobreviveu. Não tem como ela aparecer aqui, porque já tem uma pessoa que está aí, que é esse que tem 20 aqui, a quantidade. Então, o que acontece? Não, é nesse caso da idade, desculpa, falei errado. Nesse 20 aqui, a gente está pegando pela idade, e aí o que tá? Não tem como você juntar as duas, porque tem duas pessoas com o mesmo índice, com a mesma coluna. Já que ele não agrega, não é possível fazer isso usando o pivô. Mas com a pivot table, ele trata muito bem as duplicatas, então eu recomendo usar fortemente a pivot table. Para usar a pivô, tem que lembrar o seguinte, não pode ter nenhum par índice coluna repetido. Aí você consegue usar ela sem problemas. Depois, aqui na continuação, nós temos o melt, que ele funciona como um anti-pivô. Ele realmente derrete a coluna. Eu vou mostrar mais ou menos como que ele faz. A gente tem desse lado esquerdo aqui, aquele data frame que eu já fiz a pivot table, tabela pivô. E o que acontece? Digamos que eu vou dar um melt nele. O A aqui é o nosso data frame, que eu coloquei de A. Os valores das variáveis é o C, o Q e o S, que eu quero que eles se tornem variáveis. São as colunas que tem aqui. E o valor do nome, eu vou chamar de count, porque justamente, né, esses números aqui, 75, 47, 427, são contagens, né, contagens de quem não sobreviveu e embarcou numa determinada região. E aí, nesse caso, eu vou ignorar o nosso index para quê? Para ele manter o nosso survived aqui, 01, 01, 01, que é o que tem aqui do lado.
Você percebe que o Melt, quando você usa ele, ele dá uma derretida, porque ele pega as colunas e ele quebra a coluna vira parte da linha, que é o que aconteceu aqui. O embate ficou aqui, o C, o Q e o S, ele quebrou para cada um. Então, para cada combinaçãozinha aqui, ele virou uma linha. Aí você pode pensar, mas por que eu vou querer usar o Melt? Justamente para você ter uma visualização da tabela pivô, que é isso aqui. Isso aqui é uma visualização da tabela pivô. Então, se você não quiser ter aquela tabela onde você fica olhando os números e fala, não, esse aqui é mais, esse aqui é menos, você pode colocar ele para visualizar. No caso desse gráfico aqui, o 1 é quem sobreviveu, e aí você consegue perceber aqui, isso, eu usei pelo Embarked, né? Então, você consegue ver aqui para os 3 lugares de Embarked, você tem a quantidade de sobreviventes e de não sobreviventes. Então, o Melt, você consegue fazer uma visualização da tabela pivô. Aí esse gráfico que eu usei é um gráfico chamado Point Plot, mas em outros lugares também conhecido como Snake Plot. Só na hora de você fazer, você tem que resetar o índice, porque o índice lá no que eu tinha mostrado, aqui, o probability estava 0 e 1. Você só reseta ele para ele fazer parte de uma coluna, e aí você vai conseguir fazer esse gráfico. É isso aqui, né? Você passa o embarked no X, que é o que você quer aqui embaixo. No Y você passa o count, que é a coluna de contagem. Esse aqui do HUE, ele é justamente para fazer esses labels aqui. Então, a gente vai usar só quem não sobreviveu e sobreviveu, que é uma classificação binária. A gente passa ele, e aqui a gente passa o nosso dataset, que é o OpsMelt, que eu usei aqui. Beleza, pela parte de pivô e pivot table e melt, é isso. Agora vem para a segunda parte, que é um pouquinho mais extensa que a primeira, que eu vou falar um pouco de como juntar tabelas. No caso do Titanic, especificamente, a gente não precisa juntar nenhuma tabela, porque aquele data frame que a gente usa, ele já vem todo pronto. Porém, muitas outras competições, muitas vezes as tabelas vêm separadas, e é necessário juntá-las e saber como juntá-las. E até quando você não está numa competição, talvez em um serviço que você tem que fazer, você tem que saber como dar join em algumas tabelas no SQL ou algumas coisas. Então, vale a pena a gente ver como que a gente pode juntar tabelas separadas e transformá-las em uma só. Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho dos joins do SQL. De fato, não são só inerentes ao SQL, é um pouco de teoria dos conjuntos. Mas ele é muito conhecido no SQL porque se usa muito isso na própria linguagem para você fazer junção de tabelas. Então, beleza, nós temos aqui 4 tipos, tem muito mais que você pode usar realmente, mas os 4 são os principais, que justamente são os que tem no Pandas para você utilizar. Tem o inner, que ele pega a intersecção das duas tabelas. Tem o outer, que ele pega a união. O left, ele pega todo o data frame da esquerda, mais a intersecção, que também faz parte do data frame da esquerda. E o right é o reflexo do left. Então, beleza, eu vou falar um pouquinho do inner, vou dar um exemplo do como funciona o inner. Nós temos aqui 2 data frames, e aqui a gente vai usar como chave primária dos dois, para a gente fazer o nosso join. A gente vai usar essa primeira coluna aqui, com o nosso passenger ID. Nesse caso, você pode perceber que ele tem aqui o 1, 2, o 3 e o 5, e nesse outro da tabela da direita a gente tem o 1, 2, 3 e 4. Então, de intersecção a gente tem o 1, tem o 2 e tem o 3. E aí que a gente tem o 5, que só pertence ao da esquerda, e o 4, que só pertence ao da direita. Quando a gente faz o inner join, ele só pega o que os dois tinham em comum. Então, ele só pega 1, 2, 3. O 5 ele vai ignorar, e o 4 do da direita ele ignora também. Então, vai só fazer um novo data frame com esse formato aqui de baixo. Um exemplo do outer seria, aqui nesse caso a gente percebeu que no inner ele pegou só o 1, o 2 e o 3. O outer ele vai incluir o 4, que faz parte só da direita, e o 5, que faz só parte da esquerda. Então ele vai criar isso aqui. Como o 5 só faz parte da esquerda, quando a gente faz a união dele com o da direita, ele vai colocar esse not a number aqui, porque realmente não existe na direita, só na esquerda. E o mesmo acontece no caso do passenger ID 4. Agora vamos falar do left. O left, aqui é o mesmo exemplo, mas no caso do left, ele vai um pouco parecido com o inner, porque ele vai pegar um pedaço do inner, que é o 1, o 2 e o 3, que tem nas duas tabelas, mas ele vai incluir também o que tem só na esquerda, que é o caso do 5. O 4 aqui ele ignora porque faz parte da frame da direita. Então ele vai agrupar aqui. Opa, peraí. Eu acho que eu inverti os dois. Peraí. Isso, eu fiz errado, peraí. Certo seria esse data frame da direita que está na esquerda. Então, você pode considerar que isso não é um left join,
right join. Então, porque ele vai permanecer esse 1, 2 e 3, que faz parte dos dois, e o 4 ele vai incluir também. O 5 ele acaba excluindo, então não é um left join, esse aqui é um right join. Então, beleza. Eu não falei do right join porque você pode usar só aquele left join, porque é simplesmente você inverter os dois data frames de lugar, você não precisa usar o left e o right join. Você pode usar simplesmente um, e aí se você quiser fazer o outro, você só inverte a posição dos dois data frames. Beleza, no Pandas nós temos o join. A função dele, ela é esse formato, então você pega o data frame da esquerda, você coloca ponto join, e aí você pode passar o data frame da direita, que você vai fazer a agregação. O on, aqui nesse caso, você pode passar qualquer coluna que você quer usar como chave. O how, ele vai falar a forma que você vai fazer de join. Você pode fazer um inner, um outer, um left, um right. E esse cross é um produto cartesiano, que ele vai fazer a combinação para cada um. Ele vai conectar, por exemplo, o primeiro data frame e tem o segundo. O primeiro tem o primeiro registro. Aí esse primeiro registro vai se conectar com todos os registros da direita. E assim sucessivamente. A gente tem um pouquinho desse L sufixo, o R sufixo. O que acontece? Quando você agrega, quando você junta duas tabelas, pode ser que um dado só veio da tabela da esquerda e o outro dado só veio da direita. Então, o que você pode fazer? Você pode passar dentro dessas aspas um nome para identificar que aquele dado ele veio da tabela da esquerda ou veio da direita. O sort também, aqui. O sort também você pode fazer para ele ordenar pela chave que você está utilizando para fazer o join. Então, aqui tem alguns exemplos. Beleza. Só uma coisa. O join, nesse caso, isso. Tem que tomar cuidado com o join, por quê? Porque o join, ele é muito bom quando você está usando o index das duas tabelas como chave primária. Mas se você quiser usar o on, que é quando você passa a coluna que vai servir de chave, você tem que lembrar que isso só funciona para o data frame da esquerda. O data frame da direita, obrigatoriamente, precisa ter o seu index como chave, senão ele não vai funcionar. Então, beleza. Aqui um exemplo usando o join. A gente vai pegar esse, deixa eu ver se eu fiz certo dessa vez. Dessa vez está certo. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso data frame da esquerda e da direita. Eu peguei o da esquerda, que é o A, fiz o ponto join com o B. Qual que é a forma de join que eu vou fazer? É o left join. E qual que é a coluna que eu vou escolher? O passenger ID, que é esse aqui. Então, ele vai usar esse 1, 2, 3, 4 como chave. E aqui, no caso da direita, você pode perceber que ele é o index, né? 1, 2, 3, 5. Porque ele obrigatoriamente precisa ser o índice. E aí, quando você faz, ele mantém 1, 2, 3, 4. E aqui, o 5 ele vai ignorar o da direita. Por isso que ele coloca not a number, porque não existia, ele não tem o 4. E os outros que são do inner, né, que os dois têm em comum, a intersecção, ele coloca aqui. Beleza. Agora a gente vai para o merge. O merge, na minha opinião, ele é muito mais poderoso, porque você consegue especificar quais colunas dos dois data frames que você pode utilizar para fazer a junção das tabelas. Ele tem essa cara aqui um pouco amedrontadora, porque ele parece um pouco gigante, mas não precisa colocar tudo isso de argumento. Esses argumentos aqui que estão aparecendo, os parâmetros, eles são parâmetros default que já ocorrem, então só alguns realmente são interessantes para a gente utilizar, outros são usados de vez em quando. Esse do left on e o right on, você consegue especificar, no caso do left on, qual a coluna do data frame da esquerda que eu vou utilizar como chave para fazer a comparação na hora de dar join, e o right você consegue também especificar a coluna dele. Opa, peraí. No caso do left index e o right index, você consegue usar meio que um booleano. Por exemplo, eu posso falar, não, o data frame da esquerda eu não quero nenhuma coluna, eu quero que você use o index dele como chave primária. Então você pode colocar left index igual a true e o right index igual a true, aí você especifica que ele vai fazer como se fosse um join do pandas join, né? Ele vai pegar pelos índices. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Tá. O indicator também ele é legal porque ele vai informar para você se aquela linha específica, após a junção das duas tabelas, se ela veio das duas tabelas, se ela veio só da tabela da esquerda ou da direita. Eu estou falando tabela, mas é data frame, tá? Estou usando como a mesma coisa. E o validate também é uma coisa muito legal, porque você consegue forçar ele a identificar algum padrão. Geralmente tem vários tipos de relações quando você está juntando tabela, porque você tem que fazer comparações entre as chaves. Geralmente tem uma comparação 1 para 1, que para uma chave da esquerda tem uma chave da direita. Às vezes tem uma relação de 1 para muitos, por exemplo.
pode ter uma relação, por exemplo, tem uma tabela de clientes e uma outra tabela da direita que é uma tabela de faturas. Então, esse cliente da esquerda, ele pode ter muitas faturas, mas a fatura sempre tem só um cliente, né? Quando você volta assim. Só uma pessoa vai ter uma fatura. Não tem como uma fatura ser de duas pessoas. Então, aqui seria uma relação de um para muitos. Quando você coloca o validate igual de um para muitos, se na hora que ele estivesse fazendo esse merge, ele perceber que as duas tabelas não têm esse tipo de relação, ele vai dar pau. Então, você consegue forçar ele a fazer aquela relação acontecer. Se você já conhece a priori como funciona a relação das duas tabelas, né? Isso ajuda para esse caso, digamos assim, que tem um banco de dados que ele está modelado, que você tem duas tabelas, você sabe a relação a priori das duas tabelas, sabe que é uma relação de um para muito, por exemplo, mas, sei lá, digamos que alguém fez alguma modificação numa tabela e ela perdeu essa relação e ninguém sabia que perdeu essa relação. O validate, ele consegue ver realmente se essa relação está sendo mantida ou se ela foi quebrada. Se ela foi quebrada, você consegue até tentar procurar resolver esse problema. Então, um exemplo usando o left join, agora com o merge, a gente consegue, eu peguei o A, né, que é o da esquerda, fiz o merge, passei o B, que é o da direita, o how é o left, mesma coisa igual do pandas join, e o on, que eu escolhi a coluna, é o passenger ID. Nesse caso, já que eu especifiquei o on sem especificar o da direita e o da esquerda, eu especifiquei só um, ele vai procurar no data frame da esquerda e da direita essa coluna. Então, quando ele procurar aqui, ele vai achar, e ele vai procurar aqui do lado, vai achar, e aí ele vai fazer um left join. Nesse caso aqui, ele vai pegar 1, 2, 3, 4, porque faz parte do conjunto da direita, da esquerda, né, do A. Ele vai colocar aqui. E no caso do B, ele vai ignorar o 5, porque ele não faz parte do data frame. Ele não faz parte da intersecção entre o A e o B. Então, beleza. Agora a gente vai falar um pouco do concat. O concat é legal você pegar o eixo dele para você entender, porque esse aqui, em azul, da esquerda, ele é o data frame principal, aquele que você já tem, e esse vermelhinho é o que você vai querer concatenar, que você vai colocar adicionar. O concat de concatenar, que seria grudar, juntar, e aí se você coloca o axis como 1, ele vai jogar para a direita, como se fosse uma expansão das colunas, né? Você vai ter mais colunas. Quando você coloca o axis 0, você está dando meio que um append no data frame, né? Você está aumentando a quantidade de linhas, mas você manteve o mesmo número de colunas. E aqui o concat também tem uma cara meio de grande, assim, mas não precisa se preocupar com isso, porque ele é muito mais fácil de usar. Eu só fui citando algumas coisas a mais ali que dá para você utilizar. Então, beleza. Aqui no join, aqui no axis, né, é importante você especificar se você quer que ele aumente a quantidade de linhas ou a de colunas. Então, o eixo aqui é importante. Então, sempre volta aqui e dá uma olhada. A parte do join, ele tem dois, o outer e o inner. Quando for o outer, pode ser que você está concatenando mais colunas, né? Que é esse caso aqui, ó, do axis igual a 1. Aí o que acontece? Quando ele pega o outer, mesmo que tenha colunas que tem num data frame só, ele vai colocar. Se você colocar o inner, ele vai procurar só as colunas que tem a ver com os dois, a intersecção. O ignore index, você pode setar como falso ou como verdadeiro. Se você setar como verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai continuar o index. Você tem o data frame principal e ele vai continuar o índice. Se você não colocar, ele vai pegar o índice da tabela antiga que você concatenou. Beleza, esse do keys, ele é legal porque você pode fazer meio que um multi-index, que o Paiola citou um pouco. E também dá para você fazer isso aqui, de verificar a integridade. Isso ele vai demorar muito mais, mas ele verifica se depois de você concatenar, se teve alguma duplicata ali. Ele demora muito mais para funcionar. Peguei aqui para dar um exemplo. Eu vou ter esse aqui, do data frame A, que tem o do passenger ID de 1 a 4, e o data frame B, que ele vai de 5 a 8. Faz sentido, se você tem esses dois data frames separados, você querer concatenar um embaixo do outro, né? Pegar o B e colocar embaixo do A. E aí você vai ter uma continuação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que você pode fazer? Pode dar concat entre colchetes. Você passa os dois data frames. Você coloca o eixo, né? Eixo 0, que é esse aqui. Eixo 0, ou seja, é tipo meio que um append do data frame. E aí você vai ignorar o index para ele continuar, para ele não, para ele ignorar esse 0, 1, 2, 3. Então ele vai pegar, que é o 0, 1, 2, 3, esse primeiro pedaço de cima faz parte da data frame da esquerda, que é o A, e a parte de baixo é o data frame da direita, que é o B. Ele vai colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. E ele vai continuar o index também. Tem outras formas também de você fazer, você pode passar o keys. Com o keys você consegue fazer um multi-index. Então eu posso falar assim,
Não, esse data frame da esquerda, eu vou chamar de data frame B. O data frame da direita aqui, que eu concatenei, eu vou chamar ele de C. E esses grandões aqui, o conjunto deles dois, eu vou chamar de A. E com isso, você consegue acessar eles, por exemplo. Se eu quiser acessar o B, eu posso salvar, né, esse pandas.concat em um aux, por exemplo, em outro data frame. E nesse data frame eu posso colocar .lock. E dentro desse lock eu coloco, por exemplo, a letra A. Aí eu consigo todos esses dois aqui, todo esse conjunto. Ou se eu quiser achar o B, eu posso colocar .lock A e depois .lock B, para ele pegar o A, que é o conjunto total, e depois o B, que é isso aqui. Isso serve para quando você quer manter controle dos data frames que você concatenou, porque se você não coloca isso, você simplesmente não sabe o que foi concatenado, né? Você simplesmente vê o resultado. Para quando faz sentido. É uma dica, assim, para você saber quando usar cada um. Pode pensar assim, o join. Você usa quando os índices dos dois data frames forem as chaves. E você vai usar para fazer a junção. O merge é quando você precisa de algo mais personalizado, ou seja, você especifica a coluna que você quer e aí ele vai lá e faz. E no caso do concat, é quando você precisa expandir o seu data frame, sem muita preocupação com chave. Se você se preocupa com chave, você pode fazer um join ou um merge. No caso do join, você consegue fazer com coluna, mas não vale a pena você lembrar isso, porque o merge é muito mais poderoso e ele é muito mais potente para você especificar as colunas. Então, uma dica fácil é essa: join para quando é int, merge quando você especifica a coluna, e o concat quando você quer expandir. Os materiais consultados foram esse aqui, esse artigo, e as documentações também dessas funções. E é isso. Muito obrigado pela atenção.